Senhor, querido, amém? Amém. Graças a Deus. Tudo bem com os irmãos? Glória a Deus. Com Jesus vai tudo bem, irmãos. Como a irmã já está vendo, nesse temos percalços, temos dificuldades, mas com Jesus no barco tudo vai bem. Né? Quando o barco está meio que para cá ou para cá, ele vem, manda o vento acalmar, o vento acalma e nós seguimos em frente, né? Não foi assim, ele acalma a tempestade aqui como se tinha tudo para dar errado, mas Jesus estava no barco, mas Jesus está na casa, né? Tudo vai bem, Deus está no controle, nada passa da perceber os seus olhos, né? Para ele uma causa impossível, para ele uma causa perdida, porque ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e será eternamente, não? Ele não muda. Eu gostaria de ler aos irmãos, porque essa palavra de Deus está em João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6, vai ficar sentado mesmo. O verso 54. João 6, o verso 54. Para a nossa meditação nessa noite. Vamos falar um pouquinho aqui desse texto. Os irmãos que não vou alcançar os irmãos, não vou até umas 8h40 ali, os 20 minutos ali, de poucos minutos. Deixa eu ler o texto aqui. João capítulo 6, verso 54. Que diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. De novo, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Pode sentar, em nome de Jesus. Nós estamos diante de um texto, o qual Jesus está vindo na sinagoga do Cafarnaum. E agora, eu sou o pão da vida. E esse pão da vida é para os que creem. Quem não crê em Jesus, quem não tem os olhos espirituais abertos, de maneira que não vai entender o que Jesus está querendo dizer com essa expressão. Os judeus ficaram sem entender aquela situação. Jesus, na verdade, nos diz que aquele que tem vida é a vida eterna. Eu sou o pão da vida. E vai mais além, eu posso mais comer. O maná é comer. Mas ele fala: eu sou o pão que desceu do céu. Mas como nós vamos entender? Pão, mas quando fala pão, nós temos a ideia do bicho pão que nós compramos na padaria, na verdade, na massa ali, o padeiro faz ali, de madrugada, e ali 6 horas da manhã, a padaria abre, você chega lá e come o pãozinho. E é universal, alguns países ainda não tem, mas é uma comum, uma comida universal. E Jesus fala: eu sou o pão da vida. E os judeus estavam entendendo o que ele estava dizer. Mais além, o verso brasileiro que vai dizer: quem come a minha carne bebe o meu sangue. Como é que é esse negócio? Para nós, que temos a palavra de Deus, entendendo pelos olhos espirituais abertos, conhecendo a palavra do Senhor, tendo a revelação, porque Jesus é a palavra viva. Mas a Bíblia é o quê? A palavra escrita. Então Jesus é a palavra viva. E a Bíblia é a palavra escrita. Você tem a Bíblia na mão, é a palavra que está escrita, deixada para nós lermos, meditarmos, recolher. O boi ele come na rua. Todo dia ele passa, todo dia ele volta e ele fica recolhendo. Fica lá. E nós vamos meditar. Meditar é você ler, depois voltar e ler. Para que você está recolhendo a palavra de Deus. Mas essa expressão comer minha carne
material para Cristo. Então Jesus provou que havia ressuscitado. Mas a expressão que complementar, quando nós comemos a carne, como é que nós comemos? Pegou o pão que representa, né? Pode mostrar que representa o corpo do Senhor. E o cálice, quando ele suco da uva, representa o sangue derramado por nós. Então, o judeu não entendia isso, né? Mas graças a Deus, nós não entendíamos. Mas graças a Deus, através da revelação da palavra, do ensinamento da palavra, alguém pregou a palavra, alguém nos ensinou, né? Alguém te discipulou, seu pastor te orientou, te ensina. Tem a escola bíblica dominical, essa lição nova chegou. Eu já peguei aqui, já falta pagar, né? Então, na lição de Jesus, é o pão da vida, é o pão vivo. Então, nós precisamos aprender e prosseguir e aprender a palavra do Senhor. Essa é a fala. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um processo que está em intimidade, não pode parar. Porque, por exemplo, o cara com os judeus não entendiam. Eram instruídos, mas quando Jesus vem descortinando a sua graça, a sua misericórdia, se revelando Deus encarnado, o Deus vivo, eles não entendiam. O resultado dessa falta de entendimento foi levar Jesus no trabalho, a crucificação. Mas nada fez para casa, até o que é para dar errado, quando Deus entra no negócio, está certo. Deus muda situações. Né? Nós sabemos que o Deus que pega, né, o que é para dar errado e faz dar certo. Então, o plano matar, crucificar, acabou. Pensaram que acabou. Mas ao terceiro dia Jesus ressuscita, nos garante a vida eterna, se apresenta, anda como e se levanta aos céus. E um dia virá para buscar aqueles que estão esperando a sua volta, os que creem na sua palavra, os que recebem Jesus como Salvador. E essa expressão, comer a carne, o que representa para a igreja do Senhor? Comer a carne, essa expressão de Jesus revela que recebemos vida espiritual, crendo em Cristo e tendo parte dele, tendo os benefícios redentores da sua morte na cruz. Então nós recebemos vida espiritual. Através de nós comermos a carne, nós participar do pão. Carne, o corpo, significa, representa esse pão e representa o corpo de Jesus. E vice-versa. O pão consagrado, o pão, quando nós levantamos e oramos, passa a representar o corpo do Senhor. Não é o corpo literalmente, mas representa o corpo de Jesus. E nós vamos fazer o quê? Vamos comer em memória, trazendo à mente aquele sacrifício de Jesus aqui no Calvário. É para nós não esquecermos que nós temos essa facilidade de esquecer das coisas. É verdade? Jesus não quer que nós esquecemos do sacrifício salvífico dele, do sacrifício ali na cruz do Calvário. A ser o Senhor representa para nós a nossa comunhão com Deus e com os irmãos, com a igreja visível, com a igreja presente. Então, nós comemos a escrita assim. Essa manifestação. Quando nós estamos na casa do Pai, servindo ao Pai, tendo comunhão uns com os outros, participando das orações, ajudando, intercedendo a favor dos irmãos, a favor dos feitiços que chegam, a favor do Evangelho que se pregado. Então, assim o Senhor representa, quando nós comemos essa carne, bebemos esse sangue, a recebemos vida espiritual. E essa vida, ela passa a nos encher, a ponto de nós não conseguimos reter aquilo que nos foi dado. Nós temos que compartilhar com os irmãos, nós temos que compartilhar com aqueles que não conhecem, com aqueles que estão sofrendo por falta
de libertação, por forma de transformação. E Jesus é esse aqui. Nos enche dessa vida espiritual. Nos enche dessa vida, dessa nova vida em Cristo Jesus. Quando você participa da ceia, você caminha, você é fortalecido, o seu mesmo. Vem dificuldade, vem adversidade, mas você está aqui, você está forte, você está equilibrado. Eu perguntar aqui quem tomou café de manhã, que almoçou, foi jantar, talvez não, né? Mas alguém estava aí, Maria dos irmãos, quem tomou café de manhã? Nós almoçamos, na verdade? Estamos no pé, as vitaminas estão próximas do nosso organismo. Vitamina B, vitamina A, vitamina C, as vitaminas, os sais que nós precisamos para permanecermos firmes. Então, nossa vida espiritual é diferente. Precisamos dessas vitaminas, desse alimento espiritual. Precisamos da palavra viva e da palavra escrita para nos alimentar. A palavra escrita nós vamos ler. Aí vem a palavra viva, Jesus Cristo, o Espírito Santo, que faz a palavra encher os corações, que faz nos voltarmos, nós meditarmos, nós fazer a memória desse sacrifício, esse plano perfeito. Era para errar, mas se tornou perfeito. Para os religiosos da época, o plano de Jesus deu errado. Mas ao terceiro dia, esse plano se torna perfeito. E nós recebemos vida, recebemos força. Ele ressuscitou. Agora está à direita do Pai, como nosso advogado, como aquele que se defende, aquele que clama. Não, agora mais um pouquinho que ele vai voltar, ela vai voltar, ele vai converter, ela vai converter. O Espírito Santo está aí trabalhando nos corações. O Pai, Jesus foi para o Pai, mas não nos deixou órfãos, não nos deixou vazios. E vive o Espírito Santo. E Ele nos convence, Ele que visita você, Ele que te enche de graça. O Espírito Santo faz essa obra que o homem natural não pode fazer. E muitas vezes o amor do mundo não pode dar, mas o amor de Jesus Cristo, através do Espírito Santo na nossa vida, nos convence do pecado, nos convence, nos impulsiona, nos lembra. Como é maravilhoso que alguém que nos corrige. Nos corrige, mano. É isso que nos corrige. Às vezes, isso é uma posição que nos faz em conformidade com a palavra de Deus. Deus usa alguém que quer te corrigir. Vem aquele toque do Espírito da sua vida. E você começa a lembrar das coisas que são de cima, aonde Cristo está, onde está terrenas. Que as coisas terrenas são passageiras, mas as coisas celestiais são eternas. Aleluia. Então vamos nos alimentar dessa palavra bíblica de Jesus Cristo. Vamos nos fortalecer na força do seu poder, através da participação, através da nossa comunhão com Deus, a nossa coinonia, a nossa comunhão. No passado, essa ceia representa para nós a ceia de memória. Não esquecer, no presente ela representa a nossa comunhão com Deus. E no futuro, vamos estar com o Senhor para sempre. Aquele grande banquete, um dia estaremos com Ele. Essa é a nossa fé, essa é a nossa confiança. De ter nosso nome escrito lá no céu, no livro da vida, para que quando Ele nos chamar, nós possamos estar direito a receber
Vinde, bendito meu Pai, possuí por herança, por isso foi preparado para vós desde a fundação do mundo. Vamos estar à direita do Senhor. Agora, quando estava, se tiver à esquerda, diz que a palavra vai ser: afastai-vos, maldito, para o fogo eterno, preparado para odiar os seus anjos. A ovelha de Deus vai tomar por esforço, irmãos. Nós precisamos nos esforçar. Esforço mesmo é negar nós mesmos, muitas vezes. Negar o conforto de casa, né? O conforto da nossa cama. Levantar e andar mesmo. Porque não tem outro caminho. Jesus falou: sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida a não ser a vida de Jesus. Ou é vida ou é morte. Se ele estiver com Jesus, morte. Mas graças a Deus que nos dá vitória para a nossa ressurreição de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57, 58. Mas graças a Deus que nos dá vitória para a nossa ressurreição de Jesus Cristo. Através dos seus santos, podemos vencer a morte, vencer o pecado e estar caminhando em direção à esperança celestial. Um dia vamos estar com o Senhor, um dia estaremos com Ele para sempre. Hoje eu não dos profetas, mas um dia o veremos com Ele. O veremos face a face. Eu ouvi nós nessa aplicando, fala disso, né? O veremos com Ele, o veremos face a face. Vamos ver a cicatriz da mão dele. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vamos estar com Ele para sempre. E de onde jamais seremos tirados. Um dia estaremos com Ele, Deus. Talvez Ele volte para alguns de nós, antes de arrebatarem Ele. Ele pode voltar e finalmente carregar um de nós. Naquele dia, hora que nós não sabemos, mas sabemos o Pai. Talvez alguns de nós o viveremos diante do arrebatamento. O certo é que, se permanecermos firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, a recompensa. O texto vai dizer: aquele que em mim tem a vida eterna, é garantido. Mas esse crer, ele implica em nós o servirmos, o adorarmos, negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguirmos. Não vai ser fácil a nossa caminhada. Para Jesus diz: não muitas aflições, mas tem que bom ano, todas. Vamos, eu vi isso de nós, né? O barquinho vai estar sempre tranquilo. Não, vai vir onde? Vai vir tempestade. Ou seja, vai vir diversidades. Vai vir choro. Vai vir tristeza. Vai vir perda. Mas devemos ter bom ânimo. O choro pode ter uma coisa, mas a alegria vem pela manhã. Sabe o que ele vai suscitar? Creia essa palavra, tomar posse da palavra. A sua dificuldade vai passar, o seu momento difícil vai passar. E um dia você sua palha foi que você vai ganhar o seu vitória. Né? Deus vai consolar o seu coração. Deus vai mostrar para você que tudo que Deus faz é bom. Até o castigo que Deus muitas vezes castiga é para nos corrigir, porque Ele nos ama. Para nós sermos condenados ao mundo. Qual que é o sonho? Comer a carne, beber o sangue, ou seja, receber vida espiritual. Através de Jesus Cristo, receber força, receber ofício, receber força.
espiritual. Porque esse vigor espiritual, essa vida espiritual, ela fortalece a nossa fé e fortalece nossos ossos. Nos torna firmes, resistentes, preparados para enfrentar as adversidades do mundo espiritual, as obras espirituais da maldade, que a toda religião celeste. Porque temos um Deus que nos dá vitória, amém? Temos um Deus que nos fortalece, é um Deus que está conosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28 diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nossa esperança é essa. O Senhor está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele não será, mas ele é presente. Tome posse. Não deixe nada de abater, não deixe nada de desanimar, porque